Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia pelo bom costume de ler a palavra de Deus, mas depois nós vamos ler ali no telão, que é o tema de Gálatas, né, irmãos? Gálatas, o fruto do Espírito. Nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa leitura, para não perdermos esse bom costume. Eu já ouvi irmãos dizendo que o folhear da Bíblia é como uma sinfonia, né? É tão bonito quando você vê a igreja e você fala livro tal, né? E você vê o barulho das páginas se abrindo. E para nós, a igreja do Senhor, isso é como uma sinfonia, uma orquestra, amém? Nós vamos ler Gálatas 5, se você pudesse colocar em pé. E nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Então nós vamos ler do versículo 22 até o 26 e orarmos para que o Espírito Santo de Deus nos dirija, nos ensine nessa noite, amém? Capítulo 5, versículo 22 em diante, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, amém? Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos esclareça a Tua palavra nessa noite, como assim tem sido, ó Deus querido, porque carecemos de aprender a cada dia. Abençoe, meu Deus, a cada um dos Teus servos, que nós tenhamos compreensão daquilo que vamos aprender, que possamos também, meu Pai, repassar para outras pessoas, ensinando a verdade da Tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Nós trouxemos, né, irmãos, quando começamos a falar da segunda parte de Gálatas 5, que é o fruto, nós começamos falando sobre as obras da carne. Por quê? Porque para você lançar o fruto, você primeiro precisa limpar o terreno. Você precisa fazer lá uma faxina no terreno, tirar o que não é bom, para que aquilo que é bom nasça e frutifique. E nós falamos sobre obras da carne primeiro, e quando começamos a falar sobre o fruto do Espírito, nós trouxemos essa figura, que deixa bem claro que o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito. Fala de um fruto no singular, de uma coisa só. Significa que quando Deus nos dá, que nem quando, se eu disser pro pastor Anesino que eu vou dar a ele uma mexerica, né? Eu tenho que dar uma mexerica a ele completa, e não só 3 gomos ou 2 gomos. Então eu falo para ele: ô pastor Anesino, eu vou lhe dar um fruto. E ele vai me perguntar: qual é o fruto, pastor? Eu vou lhe dar uma mexerica. Então, quando eu der na mão dele, ele vai receber, não vai receber metade, né? Então, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele quer que nós tenhamos o fruto com todos, né, com todas essas repartições, né? É interessante nós falarmos às vezes e até ouvirmos alguém dizer assim: bom, nessa área aí Deus ainda não me, né? Eu já ouvi, né, os irmãos falando: irmão, nessa área aí Deus ainda não. É complicado, né, irmãos? Quando você ouve isso. É a mesma coisa de eu falar assim: ó, eu tenho fidelidade, eu tenho domínio próprio, eu tenho bondade. Aí quando chegar na mansidão,
eu falar, ó irmão, mas nessa área aí Deus ainda precisa, né? E é complicado, né? Se torna mais complicado de acordo com quanto mais tempo você tem no Evangelho, quanto mais tempo você conhece a Jesus, e você falar, não, nessa área Deus ainda precisa trabalhar na minha vida, né? Então essa é uma frase muito delicada na vida do cristão, muito delicada. E o que é assim interessante observar, que às vezes nós percebemos que nós falamos com uma certa tranquilidade. Irmão, isso aí Deus ainda na minha vida, essa parte aí Deus me conhece, nessa parte eu sou, né? Eu sou. Essa última aqui, domínio próprio, é o que na tradução da minha leitura está escrito temperança, né? Temperança e domínio próprio é a mesma definição. O que é isso daí? Seria você ter o autocontrole da sua vida. Então nós vamos lá. Eu quero só recapitular o último, Rodrigo, que nós estávamos na terça-feira passada, e dizer para os irmãos, relembrar os irmãos, né? Tem pessoas já me procurando, irmãos já me procuraram para falar de alguns assuntos que os irmãos tinham alguma dúvida. Nós estamos anotando e vamos trazer aqui para a igreja, né, esses assuntos, né, irmãos? Então, pessoas já me perguntaram, já me deram a sugestão de falarmos um pouco sobre a mentira, porque existem textos na Bíblia que alguns filhos de Deus mentiram, né, em alguma ocasião, de alguma forma. E como explicar isso? A Bíblia fala que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, né? E como explicar algumas coisas, né? Como explicar algumas coisas, né? Tem trechos na Bíblia e tem situações ao longo da história da igreja que, se você for analisar, como o irmão André da Missão Portas Abertas, que entra lá na Polônia com um carro cheio de Bíblia, e quem entrasse com Bíblia na época estava fazendo contrabando, era um contraventor, era um fora da lei, e ele entrou, né? E o policial perguntou, tem alguma coisa ilícita no seu carro? Ele disse não, né? Disse que não. E aí ele falou, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não posso dizer para ele que eu estou levando, porque se eu falar que eu estou levando Bíblia, e aí o guarda falou para ele, eu vou fazer a vistoria do automóvel enquanto você fica aí. E aí ele ficou lá, e o Senhor falou, dá a chave na mão dele. O Espírito Santo de Deus falou que dá a chave na mão dele. E deu a chave na mão do policial. O policial foi até lá e olhou, revirou o carro cheio de Bíblia nas laterais. E quando voltou, veio correndo e falou para ele, para onde é que o senhor falou que estava indo mesmo? Ele falou, estou indo para a Polônia, para Varsóvia, na Polônia. E o policial e ele falou, pronto, morri. E o policial falou, pois então, se eu fosse o Senhor, eu saía correndo daqui, porque senão aqueles tomates vai apodrecer tudo no meio do caminho, que a viagem daqui para lá é longa. E o guarda encontrou e viu tomate, que nem tomate tinha no carro, o policial viu tomate. Isso está no livro dele. Se você tiver a curiosidade de ler, o nome do livro é O Contrabandista de Deus. É um livro que estourou em vendagem, fala sobre a obra missionária, é o fundador da Missão Portas Abertas, né? Então, é um livro, irmãos, que você não consegue parar de ler. Você vai lendo, você não consegue parar de ler. Então, conta essa história. Foi o quê? Ele mentiu? De uma certa forma, sim, né? Como entender esse tipo de situação, né? Então, nós vamos falar depois sobre esse assunto. Nós terminamos, irmãos, na terça-feira passada, falando sobre paz, né? E depois os irmãos deram algumas definições, no próximo slide, 3 tipos de paz. Paz com Deus, né? Paz consigo mesmo e paz com os outros, né? E cada irmão aí interagiu lendo um texto da palavra de Deus. É interessante, irmãos, que na tradução da palavra paz, que no grego é eirene, é quietude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai celestial. A palavra tudo vai bem, né, significa o seguinte, a fé vai bem, né? Por quê?
Se eu creio que Deus vai fazer aquilo que Ele me prometeu que faria, eu fico em paz. Então a minha fé para com Deus, está tudo bem. Agora, no dia que a minha fé estiver destruída, eu não vou esperar nem um minuto naquilo que Deus prometeu, eu vou achar que não vai acontecer. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar oprimido, perturbado da mente, logo sem paz. Então, irmãos, a paz é fruto de um relacionamento entre o crente e Deus. Se a sua fé para com as promessas de Deus está firme, se a sua vida espiritual está firme, é interessante isso também, né? Esse vai bem entre você e Deus. Por quê? Se vai bem a tua fé, você anda em paz. Se a sua audição espiritual vai bem, né? Tem algumas ocasiões da nossa vida que a audição espiritual tá com falha. Deus está falando, Deus está lá, meu filho, e você... Aí fazendo as coisas, Deus é para a direita e você para a esquerda, e o Senhor fala, meu filho, não é para ir agora, e você o quê? E o que vai acontecer? Vai se embaraçar todo, vai viver uma vida sem paz. Então essa paz, irmãos, é fruto de um bom relacionamento com Deus. Ouve bem, né? Está bem com Deus, né? Enxerga bem, enxerga com olhos espirituais, né? Reage bem, né? Reage bem, isso é muito interessante, né? Quando você está bem com Deus, vem até uma passagem em Provérbios, que não me lembro agora, que diz que o servo de Deus, até os teus inimigos têm paz com ele. O homem que anda na presença de Deus, que é um sábio, faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Então vive bem, anda bem, né? Se relaciona bem com Deus, recebe as coisas do Senhor, recebe visão de Deus, recebe palavra de Deus, recebe promessa de Deus, tem fé nesse Deus. Então ele vive com a sua vida tranquila, né? É interessante isso, né, irmãos? Deus fala para você que no lugar onde você está, Deus vai te prosperar, vai te abençoar. Aí começam a acontecer um monte de coisa naquele lugar. Todo mundo dizendo, eu vou embora daqui, porque esse lugar aqui... E você, firmado naquilo que Deus te falou, permanece. Passa aquele vendaval, aquele lugar prospera, né? E você fica na posição que Deus te chamou e é abençoado. Teve um tempo atrás, né, irmãos, que o Brasil, né? O povo estava tudo... Hoje o Brasil já mudou. A história do Brasil já está diferente. Se você for analisar, nós temos problemas, temos. Mas hoje em dia, o Brasil já está sendo visto por outros países, né, como um local de investimento. Um local onde pessoas estão comprando. Diz que na região do Nordeste, tem árabes comprando terrenos assim imensos, de olho no Brasil, né, coisa que ninguém investia antes. Então, por quê? Porque o tempo é do Senhor, o tempo é de Deus. Mas tinha um tempo que a pessoa, não, aqui eu não fico não, esse navio vai afundar, eu estou pulando fora, né? Mas as coisas vão tomando um novo rumo. Então tudo é no tempo de Deus. Quem tem visão de Deus, né? Tem um texto da Bíblia aqui, irmãos, eu vou arriscar aqui lembrar ele, só para mim deixar claro para os irmãos. Porque por isso que eu falei para os irmãos que a gente quer falar desse assunto de terça-feira com tranquilidade. Isso, eu encontrei. É Jeremias 42. Abra sua Bíblia em Jeremias 42. Eu vou explicar para os irmãos, se Deus está mandando nós falar um pouco mais sobre isso, Ele sabe o porquê disso. Olha só. Jeremias 42, do primeiro versículo. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias o profeta, caia agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus,
por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho para onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A vós, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derribarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali, vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Eu me lembrei dessa passagem, irmãos, mais para frente, você lendo, o povo não obedece o profeta. É interessante, irmãos. O povo não obedece, depois de tudo isso. Mas o interessante o povo chegou e falou: Jeremias, o rei da Babilônia está destruindo tudo. Você viu quanto nós éramos, e os teus próprios olhos estão vendo quanto nós somos hoje. Nós queremos que você pergunte para Deus, porque o nosso intuito é fugir para o Egito. Ora a Deus. Jeremias foi, orou o Senhor. A resposta foi a seguinte: se vocês fugirem para o Egito, a espada que vocês estão temendo aqui do rei da Babilônia vai alcançar vocês lá. E se vocês fugirem para o Egito, a fome que vocês estão temendo aqui vai alcançar vocês lá. Se vocês ficarem aqui, aonde parece que nada vai dar certo, parece que vão morrer, aqui ele terá misericórdia de vocês, aqui eu edificarei vocês. O que significa isso, irmãos? Ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, preste bem atenção. Estamos falando de paz. Se o povo ficasse, mesmo temendo o rei da Babilônia, ouvindo a voz de Deus, eles iriam ficar em paz. Mas eles foram para o Egito. Ou seja, ouvir a voz de Deus é viver em paz. Não ouvir a voz de Deus, você perde a oportunidade de viver em paz. Tem muitos crentes, irmãos, vivendo sem paz. Tem muitos crentes vivendo sem paz no coração. E o interessante de tudo, irmãos, que é uma coisa que a gente precisa entender. Você sabia que a vida espiritual do cristão pode diminuir as suas enfermidades físicas? A vida espiritual do cristão diminui nele as enfermidades físicas. Se o cristão estiver mal espiritualmente, por exemplo, eu não estou ouvindo a voz de Deus e vou e compro o que não era para mim comprar. O que acontece? Eu comprei mal,
vou ter dor de cabeça, vai mexer com a minha pressão. Se a pessoa tiver gastrite, vai atacar a gastrite. A pessoa vai ter um monte de complicação. Não deu ouvido à voz de Deus. O nível espiritual da sensibilidade estava defasado. E aí sabe o que acontece, irmãos? Sobra para todo mundo, né? Se for o marido, sobra para filho, para esposa, né? Fez um mau negócio, fez. Se é a esposa que fez alguma escolha errada, nossa, eu devia ter feito isso. Olha o que eu fui fazer, eu comprei aqui, não era para ter comprado, ou então fiz tal coisa, eu tomei tal decisão que não era para ter tomado. Sabe o que vai acontecer? A pessoa perde a paz consigo mesmo, né? Perde a paz com os demais, porque vai ficar com os nervos à flor da pele, né? Vai acabar machucando quem estiver por perto, e em consequência disso, vai perder a sua paz com Deus, né? Vai perder aquela sua comunhão com o Senhor. Então, irmãos, a paz do que diz a Bíblia é muito mais profunda, né, do que uma paz tão somente, né, do dia a dia, da hora, né? Porque é simples eu chegar aqui e falar para o pastor Nezino, paz do Senhor, pastor Nezino, né? Mas lá dentro da minha alma, do meu coração, eu não estiver desfrutando dessa paz. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, que o homem, o que contamina o homem, né, não é o que entra, mas é o que sai. Esse versículo torna muito claro, irmãos, né, a nossa vida com Deus, né? Você percebe quando a pessoa está em paz com Deus, está bem, quando é aquela pessoa que você chega para falar alguma coisa, ela fala, irmão, ora ao Senhor, vamos orar. Irmão, não, Deus está no controle, calma, irmão. Você percebe que a pessoa está bem espiritualmente. Quando a pessoa está mal espiritualmente, a pessoa perde a paz interior, né? E aí, né, toda vez que eu menciono sobre essa questão da paz interior, eu lembro da ilustração que eu vi sobre a diferença, né? A Bíblia diz que nós temos que ser, o crente tem que ser, vai voar como águia, da diferença entre a águia e o urubu, que é um tipo de ave também grande, né? Em alguns lugares ele é confundido com o abutre, né? Que é uma ave também imponente, uma ave imponente. Só que tem a defesa do urubu, quando aparece outro para vir comer ali a carniça, ali o alimento dele, ele vomita. Ele põe a arma dele, ele vomitar, ele produz um mau cheiro pior do que a própria carniça que ele está comendo, para que o outro vai embora. É terrível. Inclusive no dia que eu falei isso aqui, o irmão Maurício estava aqui, ele falou que parece que a mãe dele criava um urubu, uma coisa assim. Ele contou que né? Né? Que regurgita, né? Vomita, né? Aí põe, é a forma da defesa, né? De se defender. Irmãos, quando o cristão, é igual na política, né? Às vezes vai no debate político, ao invés dele falar do seu plano de trabalho, ele passa o tempo todo falando do adversário. Né? Alguns falam, né? Mas aí é que está. O cristão, o dicionário do cristão é um pouco diferente do mundo, né? Do mundo é assim, né? Bateu, levou. Esse é o dicionário do mundo. O da igreja se te ferirem uma face, dê a outra, né? O do mundo é, se vier contra mim, vai ter, né? E da Bíblia não. Diz que você tem que dar de comer e de beber para o teu inimigo, porque você amontoa brasas quentes sobre a sua cabeça. É interessante, irmãos, que você percebe o cristão, o estado dele, só por conversar com ele. Só por conversar com ele. Você pode até ficar descontente com alguma coisa, seja em qualquer instituição, seja no trabalho, seja com as autoridades da cidade onde você mora, seja da sua própria igreja, da sua própria liderança, mas a forma como você verbaliza isso, como você fala, mostra um pouco daquilo que está dentro de você.
Quando você aponta alguma dificuldade, alguma falha, mas com o intuito de melhorar, de trazer a correção, mostra que dentro de você o Espírito Santo de Deus está trabalhando, né? Quando você está ali, né, falando, né? Porque se eu for procurar no pastor Nesina, eu vou encontrar 1000 falhas. No pastor Lino, mais 1000. Pastor Ataíde, mais 1000. Se os irmãos for olhar em mim, vai encontrar 1000. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que diz assim: meu filho, ele tem falhas, mas também tem muitas qualidades, viu? Ele tem falha como todo ser humano, mas também, né? Então é muito importante isso. Então, irmãos, a paz interior, ela auxilia em muita coisa, né? Você fica bem. Tem pessoa que começa a falar de alguma coisa e muda fica até vermelha. Você vê que a pessoa está levando a coisa, né? Começa, porque é fulano, porque não sei o quê, porque... Aí a pessoa que está vindo fala: calma, peraí, calma, nós só estamos conversando, né? E a pessoa, né? E tem aquele que... Porque a Bíblia diz para você comunicar com os santos, com os servos de Deus, um descontentamento, alguma situação, você pode comunicar, você pode dizer para o irmão. Mas é aquela pessoa que você vê que arranja até os dentes, né? A Bíblia diz que Saulo, ele respirava ameaças contra os judeus. Sabe o que é isso, irmãos? Quando Paulo falava no nome de judeu, ele mudava até o semblante. Quando falava, tem um povo vai fazendo uma arruaça. Quem é? Os seguidores de Jesus Cristo. Ele, o quê? Ele já mudava, ele respirava, ele que não, eu vou acabar com esse judeu, com esse seguidor de Jesus Cristo, eu vou destruir tudo que eu ver pela frente. E Jesus foi lá e fez uma obra na vida dele. Então, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, irmãos, ele te permite, né, que você faça uma análise de alguma situação, mas com prudência. Por exemplo, né? Hoje em dia não se cai mais nisso, mas antigamente, irmãos, o que teve de gente que perdeu vaga de emprego, chegava na entrevista: por que você saiu da empresa que você estava? E o coitado, na outra empresa. Aí o cara colocava lá, reprovado. Aí foram aparecendo os cursos de como se fazer uma entrevista, e foi ensinando as pessoas, né? Foi ensinando como se vestir, os trejeitos e tal, mas antes não tinha. Você chegava na empresa, parecia um confessionário, né? Me fala aí, por que você é da outra empresa? Aquela empresa não valia nada, não prestava, não pagava e começava. O encarregado era isso, aquilo, a pessoa até se esquecia que estava na frente de outro, e aquele ali era não sei o que, e vai. Aí o cara chegava para o gerente e falava: isso aí não serve para trabalhar com nós não. Porque falou tão mal da empresa que ele estava, vai fazer a mesma coisa com a gente aqui. E hoje em dia mudou, né? A pessoa chega lá: por que você saiu? Aí a pessoa fala: porque eu estou procurando uma nova proposta, aprender mais, né? Hoje, mas quem não pegou esse tempo, né? Eu peguei a época que, né, ia lá e falava mal da empresa, porque não pagava, né? Porque atrasava pagamento toda hora, aquela empresa lá, não sei o quê, e falava, vai acontecer. Aí ficava esperando o telefonema, e nunca vinha telefonema. E ficava esperando: vão ligar. Você tinha descido a lenha na empresa, né? Saía revoltado, né? Porque na verdade, irmãos, existe empresa que maltrata funcionário. É uma grande verdade. Mas o próprio mundo colocou essa visão ética. Então o que acontece? Se ali tinha um cristão fazendo a entrevista, e o Senhor falava no coração dele: meu filho, eu que fechei essa porta, e eu vou te abrir outra. Então ele ia chegar pela orientação de Deus e tomar uma atitude, né? Diz assim: não, eu saí de lá porque já era o meu tempo, assim, enfim, né? Mas quem não tinha esse conhecimento? Portanto, irmãos, muitas vezes o que sai de dentro de nós, né? Né? Define um pouco não do que está acontecendo, porque na verdade a questão não é se o fato aconteceu ou não, a questão é como é que chegou até nós, né? Por exemplo, chegou um rapaz e roubou a carteira do pastor Anesino,
Mas o pastor Anesino, ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Então ele vai lidando conforme Deus vai orientando. Aí chega lá o policial ou um segurança e fala: ó, eu encontrei o menino que roubou a sua carteira. Dependendo de como ele tiver, ele vai dizer: não, isso aí ele encontrou, tá, os documentos, tá tudo lá, tá. E vamos pedir a Deus pela vida desse menino, vamos pedir que Deus liberte ele, que transforme ele, né? Vamos chamar a atenção dele, mas dependendo como ele tiver, né? Dependendo como tiver, é capaz de falar assim: não, leva ele aí, dá uma surra nele aí, para ele aprender a não fazer isso, né? Eu já vi casos, irmãos, já vi um caso que para mim é um absurdo, mas já vi casos de certos lugares do interior aí, de alguns lugares, de igrejas terem capangas, pessoas defendendo a igreja armados. Eu já ouvi essa história. De uma igreja que foi abrir um trabalho num determinado lugar, chegou lá, já tinha de uma outra que tomava conta do espaço, e chegou um cidadão e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos abrir aqui um trabalho. Ele falou assim: não, aqui você não precisa não, porque aqui já tem já, e aqui nós já estamos já cuidando já, você não precisa. Ele falou: não, mas não, Deus mandou a gente aqui. Ele falou assim: não, se eu fosse vocês, eu não vim abrir aqui não, né? E aí começa a fazer alguns, né? Começa a fazer alguns movimentos como quem, né? Então eu digo para os irmãos, porque o pastor Gessé, que esteve aqui pregando, ele falou para mim: Joel, eu estava num culto, num lugar, pregando, e Deus me deu uma revelação. E Deus falou assim: tem uma pessoa aqui, é um irmão, e você tem um revólver calibre 38 dentro de uma caixa de sapato em cima do guarda-roupa na sua casa. Revelou assim no meio da igreja. Aí ninguém apareceu, claro. Quando terminou o culto, irmão, sabe quem veio procurar ele? O presbítero da igreja. Irmão, sabe como é que é? Eu contava no mundo aí, eu tive alguns, né? E o pessoal também. Mas irmão, você é servo de Deus. Na hora não podia me apresentar, mas eu vou desfazer, mas foi comigo, eu estou falando com o irmão, porque eu estou falando aqui de canto aqui. Era um presbítero da igreja. Então, irmãos, o que tinha dentro do coração desse servo de Deus? Como é que estava dentro? Ele cria no Senhor ou cria? Então, irmãos, muitas vezes, pela sua atitude, pelo seu comportamento, você percebe tudo isso. Então, irmãos, ter paz com Deus, paz com os outros, é muito mais profunda. Essa paz é proveniente de algumas atitudes, como no caso aqui de Jeremias, que falou: se vocês ouvirem a voz de Deus, vai ter paz. Mas se não ouvir, o que vocês estão temendo aqui vai pegar vocês lá. E vão viver atribulado, oprimido, sem paz, porque não está em sintonia com a voz do Senhor. Amém? Eu não vou nem ler vamos pular para o próximo de uma vez? Pode pular, Rodrigo. Irmãos, qualquer pergunta, né, ou acrescentar alguma coisa que os irmãos quiserem, os irmãos podem participar, tá bom? Longanimidade, né? Tem lá o grego um nome difícil, macrotúmia. Isto é, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Você já viu aquela situação que, vamos supor, o pastor Anesino está devendo um dinheiro para mim. Era para ele ter me pago já quinta-feira passada. Aí chegou sábado, chegou domingo. Aí chega alguém para mim e fala: ele já te pagou? Não, ainda não. Ah, pai, você dá muita moleza. Se fosse comigo, você demora muito para... O longânimo, a longanimidade tem a ver com a extensão. A própria palavra, né? Longa, né? É interessante que você vai pela própria... Você demora um pouco mais, né? Todo mundo aqui já ouviu o que eu vou dizer. A pessoa fala: eu tenho um pavio curto. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Ah, porque eu sou pavio curto. Comigo eu sou pavio curto. E tem uns que falam parecendo até que é uma qualidade, né? Parecendo até que é uma qualidade. Não, eu já estouro na hora mesmo. É a pior coisa que o ser humano pode ter na vida dele, é ser um pavio curto, né? Porque ele não está exercitando esse fruto. O que é longa? É você estender, né? Vai estendendo um pouco mais, né? Você vai dando a oportunidade, vai esperando, vai orando, né? Mas em toda situação, o Espírito Santo de Deus é quem vai dizer, irmãos. É o Espírito Santo de Deus quem vai dizer.
tem coisas, inclusive, irmão, temos que tomar um cuidado, que nós temos um costume, às vezes nós lemos lá o Salmo 68, e lá tem um versículo, louvai o Senhor porque o seu nome é Já, né? E na verdade, depois que você vai estudando as traduções da Bíblia, aquilo ali é uma abreviatura da palavra Jeová. Nós temos que tomar cuidado, porque nós interpretamos, né, inclusive os jamaicanos, eles chamam Deus, né, a tribo de Já, né, eles usam esse termo para se referir a Deus, né, eles usam essa palavra Já, porque é uma abreviatura, né, da palavra Jeová. E às vezes nós falamos, já vi muita gente até pregando, né? Não, irmão, porque Deus é Deus de já. Não, Deus é Deus de já quando Ele quer ser já, né? Por quê? Porque aqui é interessante, né? Quantos dias aqui os irmãos não prestaram atenção? Aqui a Bíblia diz que, versículo 7, e sucedeu que ao fim de 10 dias, o profeta foi procurado e falou, consulta a Deus para Deus falar para onde a gente vai. Aí o profeta falou, tudo bem. Aí passou 1, 2, 3. Ao cabo de 10 dias, volta o profeta e diz assim, olha, o Senhor falou para mim da seguinte maneira, né? Se Deus era Deus de já, ele já na hora mesmo já, opa, espera aí que Deus já falou aqui, como é que vai ser o negócio? E muitas vezes, irmãos, nós nos apressamos, né, em trazer alguma compreensão sobre alguma coisa. Então, o Salmo 68, quando fala, inclusive, nem se vê mais nas traduções essa abreviação. Hoje é muito difícil ver, eu não sei, eu quero até abrir com os irmãos, eu não sei se alguma das Bíblias aí ainda tem essa... Na minha ainda tem aqui, ó. Alguém falou? Isso. Hã? Isso, tem algumas Bíblias que ainda tem umas que já não tem mais. Versículo 4. Como é que está da irmã Rosari? Versículo 4. Isso, né? Porque ele é, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus. No da irmã já está Javé. Do pastor está como, pastor Anesino? Versículo 4. Ainda tem. Os irmãos percebem, no da irmã Rosari está Javé. Por quê? Porque o Já da Bíblia é uma abreviatura do Jeová, ou do Javé, ou do Iavé, né? Aí a pessoa... Isso, então, porque essa é a palavra que eles colocaram uma abreviação em algumas traduções. Então a pessoa fala, não, está escrito aqui que Deus é Deus de já. Então eu vou pedir uma porta e vai ter que ser já, vai ter que abrir agora, porque eu li na Bíblia que Deus é Deus de já. E muitos nessa compreensão se frustravam, né? Se frustravam. Então, Deus é Jeová, né? Agora, Deus é Deus de já? É, quando Ele quer. Se Ele falar que é já agora, é já e agora. Se Ele falar que é daqui a 10 dias, daqui a 10 dias. Se você colocar que Ele só é Deus de já, aí fica uma situação difícil, porque toda hora Ele vai ter que fazer na hora que você quiser. Então, numa tradução está Jeová, na outra está Javé, né? Outra está Iavé, mas o já é uma abreviatura. Então a palavra ser longânimo, tem gente que pode até usar esse versículo e falar assim, irmão, eu quero que você faça isso para mim já, porque na Bíblia diz que Deus é Deus de já. Tem esse negócio de amanhã ou depois não, eu quero que você faça já, né? A pessoa pode ter uma má compreensão. Então, a longanimidade, irmãos, é você exercitar essa paciência e ser um pouco mais longânimo. E existe uma tendência nossa,
do ser humano que é assim. Quando é para mim fazer para alguém ou para Deus, eu sou extenso. Quando é para Deus fazer para mim ou alguém fazer para mim, eu sou já. É o mal que todos nós seres humanos temos, né? É mais ou menos assim, né? Eu marco aqui com o pastor Anesino 6 horas. Quando dá 6:05 mais ou menos, eu já estou aqui já bravo porque passou 5 minutos. Quando ele chega, eu falo, poxa, marquei 6 horas. Aí um outro dia, eu marco com ele também 6 horas, só que nesse dia, quem chega depois sou eu. Só que ao invés de 5, eu chego 15. E quando eu chego 15, eu quero que ele compreenda a minha justificativa. Não, eu tenho que entender que eu estava. Só que há uns dias atrás, quando ele chegou 5, eu não quis aceitar as dele. Então, nós seres humanos temos essa tendência, né? Você às vezes diz, não, mas foram só 15 minutos. Né? Eu vejo muito isso, sabe como? Nós que dirigimos, né? Eu vejo isso, às vezes eu vou falar daquilo que eu sei, né? Estou dirigindo às vezes com meu irmão, com o pastor Gessé. E ele, cuidado aí, porque... Mas quando ele está no volante, ele faz... Eu falo, engraçado, né? Quando você está no volante, você fez a mesma coisa que eu fiz. E, não, é porque... Não, peraí, você pode ou não? Por quê? Porque quando você está no volante, é você que está. Então você sabe se dá para cortar um ônibus ou não, se dá para ultrapassar ou não, né? Então o que tem que acontecer? Você tem que exercitar o seguinte: eu estou aqui do lado, está lá o pastor Anesino dirigindo, amém, ele é um motorista, ele é um profissional lá, ele está lá, né? Não vou. Aí fico quieto. Aí quando eu estiver dirigindo, que eu estiver no volante e ele do lado, eu vou fazer talvez a mesma coisa que ele fez quando nós estávamos dirigindo, e ele vai falar, não, cuidado aí, que você não pode fazer isso não. Peraí, no dia que eu estava aqui com você, você fez a mesma coisa que eu estou fazendo? Não, é porque o ser humano tem essa tendência, irmão. O ser humano tem essa tendência. O que você precisa ser feito? Você tem que ficar se policiando, porque senão vai entrar a história do padre. Faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? Quando mandar você fazer, faça. Mas não faz o que eu faço não, porque não vai dar certo. Então, irmãos, ser longânimo é você ser tardio. Você demorasse um pouco mais para você cobrar alguma coisa, ou você, né? Enfim. E com base no quê? Naquilo que você é. Naquilo que você é. É importante isso. Por exemplo, a gente vê muito isso em culto, né? Às vezes, vamos supor, se eu estiver durante o culto e eu não tiver um comportamento de reverência, de atenção, eu já vi isso acontecer já, né? De pessoas, por exemplo, uma coisa que é uma falta de ética muito grande, é quando tiver alguém falando para um público ou pregando, você fazer conversa paralela. Isso é péssimo. É péssimo. Então, eu procuro evitar no máximo que eu possa, a não ser que alguém que está do meu lado. Mas tem pessoas, eu vejo isso já, em várias igrejas aqui também, já vi, você está numa reunião e você está falando, toda hora o pessoal está lá. É porque não sei o que, não sei o que. É porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sei o que. Aí você fala, irmão, você quer falar alguma coisa? Não, estava só aqui. Mas sempre tem alguma coisinha. Aí se você estiver no lugar da pessoa, e a pessoa estiver falando, com certeza a pessoa não vai gostar. Porque isso é péssimo. É péssimo. É uma coisa que você não pode, não é bom você estar fazendo. Né? E às vezes você vê, então, é uma coisa que você procura fazer. Por que procurar fazer? Porque no dia que você tiver que cobrar, você vai ter direito de cobrar. É ruim quando você cobra, atenção aí. Mas na hora que você está no lugar inverso, você não tem aquela mesma atenção, você não tem o mesmo comportamento. Então você não tem como, né? O salmista, no Salmo 51, ele fala assim, Senhor, eu pequei, meu pecado está diante de mim. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Para que o Senhor seja justo quando julgares. Quando o Senhor fizer o julgamento, ninguém vai poder dizer que o Senhor está exagerando. Porque eu estou contando o meu pecado e o teu julgamento vai ser justo. Ele deixou claro aquilo, né? Então, é importante, como nós aprendemos aqui na escola dominical, a melhor maneira de liderar, a melhor maneira, sabe qual é? Sendo exemplo. É a melhor forma. Por quê? Porque não fica muito que
o que dizer. Eu contei para os irmãos aqui na escola dominical de um fato que nós passamos em uma outra igreja, de uma líder que colocava os adolescentes de joelho para orar e sempre tinha alguma coisa para fazer na hora da oração. Todo mundo orando, quero ver ninguém conversar, todo mundo orando, viu? Só vou pegar uns papéis aqui, aí saía e... Aí no outro ensaio, a mesma coisa. Todo mundo de joelho orando, aí viu, quero saber ninguém conversando. Aí eu só vou pegar um negócio aqui. Aí um belo dia, um falou, peraí, ela põe a gente para orar e não ora? Aí a coisa vem à tona. Então, irmãos, é a hora que você deixa de falar e passa a ser exemplo. Então, a longanimidade também, né? Por quê? Porque você, por exemplo, chega um liderado, você fala, pastor, porque tudo bem. Porque não sei o quê. Aí você vai sendo complacente. Para no dia que você tiver que puxar a rédea, você dizer, olha, eu te dei uma oportunidade, te dei outra, mais outra, e você pode cobrar aquilo, né? Isso é muito importante. Então, irmãos, ser perseverante, longânimo, e tudo isso, irmãos, que nós estamos falando, sabe quem concede? O Espírito Santo. Por isso que é o fruto do Espírito. Não é o homem que concede isso, não. De você ficar se policiando, sendo longânimo. Quem concede é o Espírito Santo de Deus. Amém? Só joga para a próxima, só para a gente saber o que a gente vai falar na semana que vem. Benignidade vai ser a nossa próxima parte do fruto, e nós vamos falar na próxima terça-feira, porque o nosso horário já esgotou. Nós vamos nos colocar de pé. Quero agradecer a Deus por essa noite, nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor.